Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Estudando o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos comentar, continuando então a leitura da introdução ao estudo da doutrina espírita. Nós vamos falar sobre o surgimento da doutrina espírita, como que surgiu o espiritismo, como que ocorreu todo esse processo. Bom, historicamente falando, o surgimento da doutrina espírita é marcado ali mais ou menos no final do século XIX. Ela surge pela curiosidade de um conjunto, de um grupo de cientistas que começaram a observar certos fenômenos que chamavam muita atenção. O primeiro deles foi o fenômeno das mesas girantes, mesas dançarinas, que se você procurar na internet, verá inúmeros jornais em vários locais do mundo comentando sobre essas manifestações. A pergunta que eles faziam é: será que existe um princípio inteligente por trás dessa manifestação? Há algo que os causa? Será que não seria então causado somente pelo magnetismo, que era uma ciência que já estava sendo bem consolidada na época? Ou seria apenas um charlatanismo ali? Bom, várias perguntas foram então feitas. E um conjunto de pessoas ali, com o objetivo de descobrir a verdade, começaram a observar, analisar e anotar. O primeiro ponto foi universal. Se você for dar uma olhada na internet, e isso é fantástico, você verá que essas manifestações ocorreram ao longo de todo o globo. Não foi em um local específico somente. Assim sendo, a ideia de que seria um charlatanismo chamando a atenção e tudo mais parece ser algo duvidoso. Por quê? Começou a acontecer em vários locais do mundo, dando a ideia de então que não era algo exclusivo e ao mesmo tempo, seria essa uma coincidência? Bom, partindo-se para uma próxima pergunta. Será que existe um princípio inteligente neste processo? E aí as manifestações começaram a evoluir. Logo depois das mesas girantes, começaram o processo dos batimentos, das batidas, dos efeitos sonoros, em que perguntas simples de sim ou não eram feitas. Em resumo, faziam-se uma pergunta e falava-se assim: sim, uma batida; não, duas batidas. E começou-se a ver que as respostas tinham sim uma inteligência por trás. Mais uma vez, esse processo, esse fenômeno, não ocorreu somente na França, no berço ali do espiritismo. Ocorreu ao longo de todo o globo. Só que esse processo, ele era muito demorado. E aí ele passou por uma outra evolução, que foi o processo do alfabeto. Montava-se um alfabeto, colocava-se então ali uma movimentação e então puderam-se ali fazer frases, palavras, só que também complicado, difícil. E aí vai então o mais curioso de tudo isso. As próprias manifestações, a própria comunicação falava e sugeria: olha, pegue uma cestinha, coloque um lápis e ponha a mão de uma pessoa em cima. As próprias manifestações sugeriam essa ideia. E, de novo, foram em todos os lugares. Foi universal. Através desse momento, com o movimento da cestinha, já conseguiram-se ali formar frases, textos, parágrafos e começou-se então a ter uma maior rapidez nessas comunicações. Logo depois, sugeriu-se então ali que tirasse a cestinha e que o próprio lápis fosse então apoiado na mão do médium. Médium, um termo que aparece bastante, falaremos bastante sobre ele. Médium é aquele que medeia, é aquele que tem a capacidade de estar ali entre o mundo invisível, o mundo dos espíritos e o mundo material, o mundo na qual nós estamos aqui. O médium é aquele que possui essa capacidade. Um ponto aqui de um adendo muito interessante que o próprio Allan Kardec já deixa em nota. A mediunidade, a capacidade de mediar, ela é causada por uma questão física e moral também. Em outras palavras, a capacidade de ver, de mediar ou não, de ouvir, enfim, está ligada com uma predisposição física, nascemos com essa condição, e também com a capacidade moral.
ou seja, com a sua conduta, com os seus pensamentos, com as suas atitudes. O que eu quero dizer com isso? Se você, por exemplo, eu quero ver. Se você não nasceu vendo, se você não tem essa predisposição, você não vai conseguir criar. O que Allan Kardec nos deixa muito claro é que mediunidade se desenvolve. Então é necessário ter ali um início e através do estudo ocorre o desenvolvimento. Todos nós somos médiuns, mas não do mesmo tipo. Isso comentaremos em outros vídeos. Mas seguindo o nosso raciocínio. E aí então, depois dessa sugestão de o próprio médium apoiar o lápis e fazer as escrituras, começaram a ter outras comunicações, como a manifestação por voz, a ouvir e etc. Então, as comunicações foram evoluindo e várias perguntas ali eram então feitas e respondidas. Características que foram obtidas, que foram então anotadas por todos eles. Primeiro, a universalização. Em outras palavras, em todo local do globo terrestre estava acontecendo isso. Não foi exclusivo de uma cidade, não foi exclusivo de um grupo de médiuns, não. Todos estavam tendo esse processo de uma maneira semelhante, a línguas diferentes falando as mesmas coisas, e aí eles começaram a falar, opa, isso aqui não pode ser uma coincidência. Então, a doutrina espírita, ela surge da evolução dessas manifestações. Elas começam nas cadeiras girantes, que tiveram ali como objetivo chamar a atenção, novamente, todo o globo acontecendo isso. E nessas próprias manifestações veio essa pergunta, será que há um princípio inteligente aqui? Há algo que executa esse movimento, ou que causa esse movimento? E então começou-se a evolução e a comunicação com o outro lado foi então ali cada vez mais amplificada. Então, sintetizando o nosso conhecimento aqui, como surge a doutrina espírita? A doutrina espírita ela surge no final do século XIX, devido a várias manifestações que foram evoluindo ali, começando nas mesas girantes e indo até as manifestações que hoje nós a conhecemos como psicografia, a psicofania pela fala, enfim. E através dessas manifestações que ocorreram em todo o globo, em toda parte do mundo, com as mesmas informações, chamou-se então a atenção e começaram-se um estudo metódico, compilando as principais ideias. E então assim surgiu-se a doutrina espírita.